Boa tarde. Eu me llamo Jesús Trillo Figueroa e vengo de Madrid, Me chamo Espanha. Jesus Trillo Figueroa e venho da cidade de Madrid, na Espanha. Eu vou tentar falar em português. É difícil falar em português. É muito difícil falar português. Portuñol. Portunhol, né? Mas para mí es una bella, muy bella experiencia. Para mim é uma belíssima experiência. Y es un placer estar con todos ustedes. É um prazer estar com cada um de vocês. Voy a falar del impacto de la ideología de género en España. Quero falar do impacto da ideologia de gênero na Espanha. La ideología de género es o concepto de género encuentra no discurso de todo el mundo. A ideologia de gênero, o discurso de gênero, a gente encontra em praticamente tudo no mundo hoje. Encuentra en el discurso social, jurídico, en las leyes, en la lengua, en todo que diariamente o cotidianamente vemos e nos movemos. Nós vemos esse discurso em âmbito social, jurídico, praticamente em tudo aquilo no qual a gente se move a esse discurso da Se ideologia. ha insertado en nosotros sin darnos cuenta, Ele entrou realmente em nós sem a gente se dar conta. de manera inadvertida. E a gente não se deu conta, né, de modo inadvertido. É a nova ideologia da esquerda radical, estendida ao novo ordem mundial. Não? É a nova ideologia da esquerda radical que se estende a uma ideologia global. Eu penso que essa é a nova ideologia, é o pensamento politicamente correto. É a nova ideologia, é o pensamento politicamente correto. Que objetivo tem a ideologia de gênero? Que objetivo tem a ideologia de gênero? Fundamentalmente construir o novo modelo de ser humano. Fundamentalmente, ela tenta constituir um novo modelo de ser humano. Paradójico modelo sem modelo. E como é possível? Porque não creem em lo humano. Essa é a explicação. É um paradoxo, porque eles não creem no humano. Então, como é que eles vão oferecer um modelo de humano sem crer, né, no humano? Creem que o ser humano não nasce, se hace. Eles acreditam que o ser humano ele não nasce, ele se faz. Utilizando a famosa palavras de uma pensadora francesa chamada Simone de Beauvoir: a mulher não nasce, se hace. El hombre no nace, se hace. Toma essa frase de uma grande pensadora, que o homem não nasce, ele se faz. Se trata de novo modelo de ser humano. Então se trata de um novo modelo de ser humano, com absoluta liberdade de vontade. Com absoluta liberdade de vontade. De forma que é ser que não tem limite. É um ser sem limites. Que construye sua própria realidade. Que constrói a sua própria realidade no processo da vida, no processo da vida, hasta chegar a construir seu próprio corpo. Até chegar a construir o seu próprio corpo. Isto é basicamente a ideologia de gênero. É basicamente isso a ideologia de gênero. É a vieja aspiração do homem de querer ser Deus. É a velha aspiração do homem de querer ser Deus. Miren, quando eu buscava antecedente antiguo de ideologia de gênero, quando eu procurava um antigo antecedente de ideologia de gênero, lo encontré en el historiador más antiguo que se conoce de la cultura. Eu encontrei isso no historiador mais antigo que se conhece, Heródoto. Quando falava de Jerjes, quando ele falava de Xerxes, el emperador de Persia, o imperador da Pérsia. Aqui há gente jovem que seguro ha visto a película 300. Aqui há jovens que com certeza viram aquele filme chamado 300. Alguém afirma com a cara aí que sim, efetivamente. Eu vi alguém afirmando com a cara dizendo sim, sim, sim. Recordarás? Como te chamas? Ele está perguntando para esse jovem isso. Sí, qual é o seu nome? Henrique. Enrique, recordarás que Jerjes
iba vestido lleno de recamado de gemas, de sortijas, Henrique, você vai lembrar que Xerxes, ele ia, los ojos pintados, era como una drag queen. sim, ele ia vestido quase como uma drag queen, né? ¿Sabes por qué? Sabe por quê? Porque él era el rey de reyes, Porque ele era o rei dos reis, era un dios era um deus. y como tal se daba a sí mismo una ambigüedad sexual E como tal, ele dava a si mesmo uma ambiguidade sexual, que le permitía dotarse del sexo que quería en cada momento. e isso dava a ele permissão para que ele pudesse adotar o sexo que ele quisesse a cada momento. Esa era la característica más clara que tenía, según cuenta el historiador, como Dios. Essa era a característica mais clara que ele tinha, segundo o historiador, que o classificava como Deus. Y que, por cierto, el cine lo refleja francamente bien. E lógico que o cinema quis enfatizar isso muito bem. Bien, es por tanto la búsqueda de un nuevo superhombre o un nuevo modelo de ser humano É, portanto, a busca de um novo super-homem, de um novo modelo de ser humano. Pero yo voy a fijarme más esta tarde en otra cosa. Es también la búsqueda de nuevos modelos de familia. Eu vou buscar, eu vou fixar-me nessa tarde em outra coisa, nos novos modelos de família que eles querem apresentar. Miren, nunca debemos hablar de modelos de familia. Olha, a gente nunca deve falar de modelos de família. Si caemos en esta trampa, Se nós cairmos aí nessa jogada que eles fazem, anularemos la familia, nós vamos acabar anulando a família. porque hablaremos de tantos modelos que al final no sabremos de qué estamos hablando. Porque são modelos tão diversos e a gente acaba se perdendo naquilo que estamos falando. Por lo tanto, no hay modelos de familia, hay familia. A verdade é que não há modelos de família, o que há é família. La que nace de un hombre y una mujer, Aquela que nasce de um homem e de uma mulher. y los hijos habidos en el matrimonio. E os filhos, né, que constituem junto o matrimônio. Esa familia puede fracasar, puede romperse, Essa família ela pode vir a fracassar, pode vir a se partir, a se romper, pero no como familia, sino como matrimonio. mas não como família, senão que como matrimônio. Por tanto, no caigamos en trampas que están muy ensayadas en el mundo como modelos de familia. ¿no? Portanto, a gente não deve cair nessas jogadas que são tramas que eles lançam para que a gente caia nelas. Tem que ficar atento. Voy a ver si soy capaz de mantener el equilibrio entre el micrófono y los papeles. Vou ver se eu consigo manter o equilíbrio entre o microfone e entre esses papéis aqui. Nunca he sido muy hábil, pero en fin. Eu nunca fui muito hábil para essas coisas. Voy a hacerles un recuerdo rápido y somero de lo que es la ideología de género. Vou fazer então uma recordação rápida, um resumo daquilo que é a ideologia de gênero. La diferencia a los sexos no es natural, mas culturalmente producto de una práctica social. Entiendo que me han entendido, ¿no? Sim, a diferença, a diferença entre os sexos para eles não é natural, mas Esta es la principal tesis. é a tese principal deles, né? Produto de uma prática social. La conducta social que se llama género. É uma conduta social que se chama gênero. Es decir, la conducta como hombre, como mujer. A conduta como homem, como mulher, né? Seria uma conduta. En principio hay un concepto natural, el sexo, un concepto real, biológico, y un concepto cultural, el género, No princípio, há um conceito natural, o sexo, e depois um conceito cultural, o gênero. Lo que pretende decirse, lo que prevalece es el género. O que eles querem dizer é que aquilo que prevalece é o gênero. De tal forma que no es importante el sexo De tal forma que o sexo em si não é importante. y no debe condicionar el sexo a las personas. E o sexo não deve condicionar as pessoas. Lo importante, dicen, es el género. O importante, eles dizem, é o gênero. El origen de esta forma de pensar
E quando eles colocam essa forma de pensar, Lo explicó muy bien esta mañana el padre Sanauja. o padre Sanauja, ele nos explicou isso muito bem hoje de manhã. Es ese dualismo É esse dualismo que distingue o espíritu o corpo, que distingue o espírito do más corpo separadamente. de modo separado. El origen es la herejía más antigua del cristianismo, A origem é a heresia mais antiga do cristianismo, el gnosticismo. o gnosticismo. Ya San Ireneo de León, en el siglo II, Já Santo Irineu de Leão, lá no século II, lo denunciaba. já denunciava isso. Y consiste en decir que lo que importa el ser humano es espíritu, solamente espíritu. O que essa heresia dizia é que o que realmente importa é que o ser humano é espírito, que ele é somente espírito. El cuerpo, la materia, es algo degradante. O corpo, a matéria, é algo degradante. Un instrumento al servicio del espíritu. É apenas um instrumento a serviço do espírito. Esto lo volvió a decir luego Descartes y muchos pensadores, y particularmente los alemanes que se quedaron encerrados en el espíritu. Depois, muitos outros pensadores vieram a repetir isso. Descartes, depois alguns filósofos alemães, né, vieram a repetir esse mesmo pensamento. En realidad no es así. El ser humano es una naturaleza recibida, como todos sabemos, A realidade é que o ser humano é uma natureza recebida, como todos nós sabemos. nacemos como hombres o como mujeres desde la formación del cigoto en el vientre de nuestra madre, Nascemos como homem ou mulher desde a formação, desde quando zigotos no ventre de nossa mãe. mas no obstante, sí tenemos una segunda naturaleza, Mas, não obstante, nós temos uma segunda natureza. en expresión de Aristóteles, É a expressão de Aristóteles, que vamos haciendo con nuestra conducta a lo largo de la vida. que nós vamos formando com a nossa conduta ao longo da vida. Pero somos parte de la naturaleza, cuerpo, materia, por tanto, y espíritu. Mas nós somos parte dessa natureza. Nós temos corpo, temos espírito, temos alma. Fíjense por qué herejía cristiana. Perdão? Fíjense por qué razón es una herejía cristiana. Prestem atenção por que é uma heresia isso aí, uma heresia da época Es muy cristã. sencillo de entender. É al principio, muito simples de entender. aunque en el siglo II les costaría. Ainda que lá no século II realmente foi difícil. Deveria ter sido difícil. Si Cristo como perfecto hombre no tuviera un cuerpo material, Se Jesus, como perfeito homem, não tivesse um corpo material, no habría redención, não haveria redenção, porque no habría habido sufrimiento en la cruz, porque o sofrimento na cruz não teria acontecido. no habría habido muerte, Perdão? no habría habido muerte. Não teria acontecido morte. Perdón que me detengan estas cosas, pero quiero que vean bien cuál es el fondo de lo que estamos aquí atacando. Peço desculpas por me deter nessas coisas, mas eu quero que vocês vejam qual é o fundo de tudo isso. Miren, cuando se dice que el cuerpo es un instrumento de la conciencia, Quando se diz que o corpo é um instrumento da consciência, se está prescindiendo totalmente de lo que es la humanidad. se prescinde totalmente daquilo que é a humanidade. Cuando se dice que la moral consiste en solamente una conciencia perversa frente a Dios, Quando se diz que a moral não passa de uma consciência perversa, pervertida diante de Deus, y se prescinde del cuerpo, e aí se prescinde do corpo, se está destruyendo la auténtica moral en su sentido positivo. aí se fala da autêntica moral no sentido positivo. Porque piensen que la moral es un camino para la felicidad. A moral é nada mais é que o caminho para a felicidade. Es un manual para ser feliz. É um manual para ser feliz. No se trata de un manual para fastidiar a la gente, Não é um manual para chatear as pessoas, como se nos quiere presentar. como eles gostam de apresentar para nós. Lo que pasa es que nos hemos olvidado, O que acontece é que a gente se esqueceu, en ese sentido de eudemonía, búsqueda de la felicidad, nesse sentido de busca da felicidade.
que es la moral, que é a moral, a verdadeira moral. pero a través de la virtud, Mas é através da virtude, que es la realización habitual de cosas buenas, que é a realização habitual como hábito de coisas boas, pero que no excluye el placer, mas que não exclui o prazer. al contrario. Muito pelo contrário. Por eso, si uno toca la guitarra, Por isso, se alguém toca o violão, a guitarra, al principio cuesta mucho, es muy difícil, no início custa muito, é muito difícil. hay que practicar mucho, É necessário praticar muito, entrenarse, ejercitarse, treinar, exercitar-se. pero cuando llega a saber tocar, Mas já quando começa realmente a saber tocar, entonces es cuando es verdaderamente libre então realmente a pessoa se sente livre para poder cantar lo que le dé la gana. para poder cantar aquilo que dê vontade. Pues con el cuerpo pasa igual, y con el cuerpo y el sexo pasa igual. Pois eu digo a vocês que com o corpo e com o sexo é a mesma coisa, é uma analogia. El cuerpo hay que conocerlo O corpo é necessário que a gente o conheça. y hay que domesticarlo, E nós precisamos, de certa forma, domesticá-lo, dominarlo. dominá-lo. Y en el matrimonio, E no matrimônio, no solamente tu propio cuerpo, sino sobre todo el cuerpo del otro. não é somente o seu corpo, mas sobretudo o corpo do outro Hay que também. conocerse Vocês precisam, é necessário conhecer-se. y poquito a poquito E pouco a pouco llegaremos a la felicidad en el placer sexual. chegaremos à felicidade no prazer sexual. Esto que acabo de decir, lo dicen los cristianos, lo acaba de escribir el Papa en una exhortación apostólica. Isso que eu estou dizendo aqui é o que dizem os cristãos. O Papa acaba de dizer isso. Por lo tanto, nos hemos olvidado de ese sentido, Só de que la nós, moral como virtud, acabamos esquecendo esse sentido da moral como virtude, y del concepto esencialmente cristiano y occidental desse conceito cristão e ocidental, de que el ser humano es un compuesto de alma y cuerpo. de que o ser humano é realmente composto de corpo e alma. Y el ámbito donde el ser humano desarrolla naturalmente, es decir, que si se daría siempre en cualquier ámbito humano, No âmbito no qual o ser humano se desenvolve, né? Vamos colocar assim. no, naturalmente, insisto, perdona, Sí, naturalmente, es decir, en cualquier época, lugar, sitio, siempre, universalmente, el ser humano sería siempre igual. Entendo. Não importa espaço e tempo, algo que não muda é a natureza humana. Es la familia. Por eso se dice que es una institución natural, porque siempre sería, se daría. E desse modo, a família também não muda, porque é da natureza humana. La familia es una institución natural. A família é, portanto, uma instituição natural. Mas, ¿qué pretende la ideología de género? Mas e o que a ideologia de gênero pretende, então? Igual que con el sexo y el género, Assim como ela faz com o sexo e o gênero, que según las teóricas socialistas, feministas, radicales, que segundo essas teóricas, né, a primera alienación izquierda. del ser humano, perdão, la primera alienación del ser humano, primera alienación del ser humano, a primeira alienação do ser humano, exactamente igual, la institución familiar es la primera institución, primero el matrimonio y luego la familia, alienante para el ser humano. então a família, a instituição que é natural, então para esses teóricos de esquerda é alienante para o ser humano. Bien, lee la frase de Simón de Beauvoir que hay ahí en el... Se me apagou Se te apagou. e pide a contrasenha. Se quieres eu leio de aí. Me pide a contraseña. El resumen de esto puede leerse en la siguiente frase, tradúcela y ya está. El fin de la familia biológica O fim da família biológica será el fin de la represión sexual. perdão, Será el fin de la represión sexual. será o fim da revolução sexual. La homosexualidad masculina
a homossexualidade masculina, el lesbianismo o lesbianismo y las relaciones sexuales extramatrimoniales e as relações sexuais extramatrimoniais, ya no serán vistos al modo liberal como una elección alternativa. perdão, Ya no serán vistos já não serão vistos mais como una elección alternativa, como uma eleição alternativa, sino como una cuestión normal. mas como uma questão normal. La humanidad caminará hacia una sensualidad polimorfa. A humanidade vai caminhar em direção a uma sexualidade polimorfa. Esta frase es de Simone de Beauvoir. Essa frase é, perdão, de Simão. Simone de Beauvoir, la mujer que en el año 1948 publicó el libro que dio origen al feminismo radical. A mulher que em 1948 publicou um livro sobre esse tema, Bueno, a ideologia el radical. segundo sexo se llamaba. La amante de Jean-Paul Sartre, el filósofo francés. Era amante de Sartre. En fin, como ven, la familia es considerada como algo que hay que destruir, A família, então, é considerada como algo que precisa ser destruído, que debe hacerse desaparecer. que precisa desaparecer. Quizás el primer paso para conseguir el éxito de la ideología de género ¿Quién sabe? sea luchar contra la familia. Quem sabe o primeiro passo realmente para que eles tenham êxito na ideologia de gênero seja destruir a família. Esto se ha puesto de manifiesto ahora con la ideología de género, pero es una vieja terquedad de la izquierda marxista. Isso agora aparece de modo mais evidente nos nossos dias, mas isso já é algo antigo, né, dentro do pensamento marxista. En concreto, Marx y Engels escribieron un libro De modo concreto, Marx e Engels escreveram um livro denominado El origen de la familia y el Estado, chamado A Origem da Família e do Estado, bueno, propiedad y el Estado, pero en fin, en el que se consideraba que la familia era una unidad económica de explotación. Então, nesse livro se considerava a família como uma unidade econômica de exportações? De explotación, De exploração. Que la mujer en el matrimonio Que a mulher no matrimônio era un ser explotado, era el ejemplo de la primera explotación, o primera manifestación de explotación de un ser humano sobre otro. sim, a mulher, portanto, no matrimônio é o símbolo da primeira exploração de um ser humano sobre o outro. Y la familia, el ámbito en el que la mujer era explotada, E a família era o ambiente no qual a mulher era puesto que explorada. se la relegaba a la economía reproductiva, E ela não tinha o poder da economia reprodutiva y a la economía doméstica. e a economia doméstica. Era a única coisa que ela podia. En consecuencia, hay que abolir la familia, dicen Marx y Engels. Portanto, Marx e Engels dizem, nós temos que abolir a família. Esta doctrina es esencial al marxismo. Essa doutrina, ela é essencial no marxismo. Por lo tanto, esa doctrina subyace en la ideología de partidos como el Partido del Trabajo Brasileiro, Essas são as ideologias por trás de partidos como o Partido dos Trabalhadores aqui do Brasil, o el Partido Comunista o el Partido Socialista de ou Brasil. partidos comunistas e socialistas. No se equivoquen, Não se equivoquem, no quieren familias. eles não querem as famílias. Quieren poco a poco que el Estado sustituya a las familias en todo. Eles querem, pouco a pouco, que o Estado substitua a família. Para empezar, en la educación de los hijos. E vão começar com a educação dos filhos. Y sobre todo, en la educación sexual. E, sobretudo, a educação sexual. Porque esto de la ideología de género Porque isso da ideologia de gênero no es otra cosa que una ideología política, não é outra coisa que não seja uma ideologia política. es decir, un instrumento de control, É um instrumento de controle, de conquista y mantenimiento del poder. de conquista e manutenção do poder. Es un reduccionismo político que considera que todo es política. Todo es política. É um reducionismo político que considera que tudo é política.
y un reduccionismo sexual que considera que el ser humano no es más que instinto sexual. E um reducionismo também sexual que considera que o ser humano não é mais que instintos sexuais. La mezcla entre Marx, Freud, etc. A mescla, portanto, de Marx e Freud é essa. En un cóctel batido por las feministas radicales durante 20 años. É um coquetel batido, né, pelas feministas e dá isso. Horrível. Bien, hemos llegado, por tanto, a la concepción marxista sobre la familia. Então nós chegamos agora à concepção marxista a respeito da família. Como les decía, como la ideología de género es una ideología política, pretende fundamentalmente conquistar el poder para cambiar la sociedad. Como eu vinha dizendo, a ideologia de gênero é uma ideologia política e tem por fim conquistar e manter o poder na sociedade. ¿Por qué? Porque la ideología marxista es siempre revolucionaria. Porque a ideologia marxista é sempre revolucionária. Marx pensaba que no solamente hay que pensar, Marx pensava que não era necessário somente pensar, es necesario transformar é preciso transformar teoría y praxis. teoria e praxis. La verdad es transformable siempre. A verdade é sempre transformável. Aquello que se transforma, que se hace. A verdade é aquilo que se transforma, aquilo que No se hay más faz. verdad que la que hacemos. Perdão. No hay más verdad que la que hacemos. Não há mais outra verdade senão aquela que a gente faz. Y por tanto la revolución es una transformación del modelo de la sociedad siempre. Portanto, essa revolução é um modelo de sociedade, né? El nuevo modelo en la ideología de género, O novo modelo na ideologia de gênero, lo dije al principio, eu falei no início. recuérdenlo, Recordem, un nuevo humanismo novo humanismo. sin humanismo, Um novo humanismo sem humanismo, en el que el hombre sea libre para dotarse de su propia identidad sexual. um humanismo no qual o homem é livre para se esgotar, se esvaziar da sua própria identidade sexual. Bien, para hacer esta revolución actual, Para fazer essa revolução atual, no es necesario, como fue en 1917, não é necessário hoje, assim como foi lá em 1917, hacerlo violentamente. fazer isso de modo violento. Las nuevas teorías van por la vía de la revolución pacífica y democrática Agora eles vão pela via da revolução pacífica, democrática y sobre todo de la revolución cultural. e, sobretudo, da revolução cultural. Invento de Mao Zedong Aquilo que foi dito por Mao Tse-tung y Antonio Gramsci, e Antônio Gramsci, fundamentalmente. fundamentalmente, né? Primero, cojamos las conciencias, Primeiro, a gente deve pegar as consciências, el sentido común cristiano, esse sentido comum cristão, como el de una sociedad como la brasileira, assim como esse da sociedade brasileira, y transformémoslo en sentido común comunista, e vamos transformar esse sentido comum num sentido comum comunista, que ahora empieza por la ideología de género. que agora começa com a ideologia de gênero. Todo lo que les estoy contando no es una especulación de quienes hablan. Tudo isso que eu estou contando para vocês não é uma mera especulação daquele que está falando com vocês. Lo dije en el año 2004 en España Eu disse isso no ano 2004, na Espanha, y sucedió totalmente hasta el punto de que en el año 2016 España es un país absolutamente controlado por la ideología de género. e isso aconteceu na Espanha, de modo que hoje, em 2016, podemos dizer que a Espanha é um país totalmente controlado por esse pensamento. La revolución cultural empieza siempre por la educación de los niños. A revolução cultural começa sempre pela educação das crianças. Mao Zedong Mao Tse-tung, decía, la mente de un niño es un papel en blanco ele dizia que a mente das crianças é um papel em branco, que hay que llenar con el lápiz rojo del libro rojo comunista. que nós precisamos encher com o lápis vermelho do livro comunista. Ahora, la educación das crianças se ya les llama educación afectiva sexual.
A educação das crianças agora se chama educação afetiva e sexual. en España Isso na Espanha. y se intenta imponer en muchos municipios de Brasil. E estão tentando impor isso em muitos municípios do Brasil. Esto consiste en enseñar a los niños cosas como, por ejemplo, las que les voy a decir. Isso consiste em ensinar algumas coisas para as crianças que eu tenho até vergonha de dizer. En primer lugar, a masturbarse Em primeiro lugar, masturbar-se a partir de los 5 años. desde os 5 anos. En segundo lugar, a sentir placer tocando al vecino, sea niña o niño, sea del mismo sexo o del sexo contrario. Em segundo lugar, aprender a ter prazer tocando o outro, quem está do lado, seja do mesmo sexo ou sexo contrário. Todo con la finalidad de despertar la orientación sexual auténtica del niño, Tudo isso para despertar a orientação sexual desde para que pequeno. pueda elegir la identidad de género que quiera, Para que a criança possa eleger a identidade de gênero que ela quiser. de tal manera que, De tal maneira, si es necesario trucar o mudanza de sexo, se for necessário, daí eles percebem que é necessário trocar, né, o sexo, tenga derecho a hacerlo el niño sin necesidad del consentimiento de los padres, que eles possam fazer isso com as crianças sem necessidade de consentimento dos pais, a través de operaciones que paga la Seguridad Social, la sanidad pública gratuitamente. através de operações que são pagas pela segurança nacional do país. Lo que les acabo de contar es la ley que se aprobó hace 2 semanas en Madrid. O que eu estou contando para vocês é uma lei que foi aprovada há 2 semanas em Madrid. Y que lleva en práctica más de 4 años en otras partes de España. E já está isso sendo levado em prática nos últimos 4 anos. Y les aseguro que no exagero. Yo, como abogado, he intervenido en todas las causas contra esas leyes. E eu digo para vocês que não é exagero, eu sou advogado e tenho atuado nessas causas. Pero quiero terminar. Mas eu quero terminar. ¿Por qué contra la familia? Perdão. ¿Por qué contra la familia? Me pregunto. Por que lutam contra a família? Les voy a decir por qué. Vou dizer por quê. Porque a familia es a poder. Porque a família Perdão, poder? Es poder. Porque a família é poder. Pero poder del bueno. Mas é o poder do bom. Poder para servir. Poder para servir. No para servirse. Não para servir-se dele, né? Exactamente. Como sucede con la corrupción, Como acontece, por exemplo, com a corrupção, que invade el mundo entero. que está invadindo o mundo. La familia es, por tanto, un modelo para la política y debe ser un modelo para la A política. família é um modelo para a política. Porque Deve todos ser, sabemos que en la familia se sirve. porque nós sabemos que na família se serve. El poder de la familia es un poder para dar, O poder da família é um poder para dar, no para robar, não é um poder para ser roubado, como pasa en las administraciones públicas. como acontece nas administrações públicas. La familia es un ámbito de servicio, A família é um âmbito, um lugar de serviço, un ámbito de unión, um âmbito de união, un ámbito de fidelidad, de Un coherencia, ámbito de solidaridad, de fidelidade, de coerência, de solidariedade, con dificultades, mesmo com dificuldades, pero con perdón. mas também com perdão. Y eso debe ser el modelo, ese es el nuevo modelo Esse é o novo modelo de la política también. da política mundial. El hecho de que la familia sea ámbito de amor, O fato de que a família é um âmbito, um lugar de amor, como modelo, como modelo, ha servido desde hace más de 2000 años para construir la política. serviu por mais de 2000 anos para a construção da política. Porque ese es el modelo que tuvo en cuenta el que inventó la palabra política, que fue Aristóteles. Porque o inventor, né, da palavra política foi Aristóteles. No quiero contarles además lo que pasó después con el cristianismo. Perdão? Y además se acrecentó con el cristianismo. E isso foi acrescentado depois com o cristianismo. Pero en fin, este modelo es radicalmente contrario a ese otro, como que puede deducirse de la frase de Catherine Millet. Perdão, não peguei. Ese otro, quiero decir que este modelo es totalmente contrario al de la ideología de género, Esse modelo é um modelo totalmente contrário à ideologia de gênero, cuyo modelo es que parte
de que la relación sexual es una relación de poder. E esse modelo dos marxistas parte de que a relação sexual é uma relação de poder. Frase de Catherine Millet. É a frase de Catherine Millet. Hemos trucado el ámbito del amor, la pareja humana, Foi trocado o âmbito do amor, do casal, né, humano, en ámbito de poder, de lucha. num âmbito de poder e de luta. En ese caso, la violencia está servida. E, nesse caso, né, a violência. Pero no se preocupen ustedes, al final, volviendo al cine, como ayer decía, Mas vocês não se preocupem, porque les no pondré el final, caso de Jurassic Park. La vida siempre se hace camino. assim como mostra o cinema no filme de Jurassic Park, a natureza, a vida segue o seu caminho. Y siempre habrá un tiranosaurio rex que nos salve. Perdão. Siempre habrá un tiranosaurio rex que nos salve finalmente. Sempre vai ter um tiranossauro Rex para nos salvar no final. Hay que ser positivos. La familia es poder, Precisamos ser positivos, porque a família é poder, pero poder del bueno. mas é poder de governo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado.